Olá, 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 boa noite, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais uma aula semanal. Quem for entrando aí, por favor, me dá o feedback de conexão de áudio, de vídeo, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Nessa aula semanal de hoje, a gente vai falar sobre como se organizar para fazer pão em casa. Esse vai ser o nosso tema dessa semana, tá? Quem tiver já dúvidas sobre... Quem já tiver dúvidas sobre alguma coisa relacionada à organização para fazer pão, como fazer, como encaixar isso no seu dia a dia, como gastar menos tempo com isso, me manda aqui, por favor, nesse ponto, nessa parte aqui embaixo, tem um ponto de interrogação, que é uma caixinha específica para perguntas. Então, vocês podem mandar as perguntas aqui de vocês, que no final da live eu junto essas perguntas e respondo para vocês e esclareço isso, tá? Importante falar que a gente tá tendo aula semanal toda semana, já faz um tempo, né? Todas as semanas de janeiro a gente teve, se eu não me engano, todas as de dezembro também. Elas ficaram todas salvas lá no canal do YouTube, elas têm ficado salvas lá. E a ideia é continuar tendo elas toda semana. Só na semana que vem que a gente não vai ter aula semanal assim, dessa forma como a gente está tendo, com um tema definido, porque na semana que vem vai acontecer a jornada ao começo do pão artesanal. Então toda semana que vem vai ser dedicada para isso. A gente vai ter 3 aulas que vão ser liberadas segunda, quarta e sexta, e na terça e na quinta a gente vai ter lives tira dúvidas relacionadas às aulas da jornada. Tá? Então, tirando a semana que vem, a gente não vai ter aula semanal, mas a gente tem tido toda semana como regra. Boa noite, Gisele, tudo bem? Tá? Então, vamos começar a aula dessa semana, tá? Lembrando que, boa noite, é Marcos, eu não consigo ler o seu nome, mas eu acho que é Marcos ou Marta, alguma coisa assim. Vamos começar o nosso tema dessa semana, né? Como se organizar para fazer pão em casa. O que acontece, gente? Eu quis trazer esse tema porque, como eu falei para vocês, e vou repetir de novo, a gente tá sempre... Nesse mês de janeiro eu tô trazendo temas que são temas de base, né? Para o pessoal que tá começando, para o pessoal que tá dando início. Mara. Ah, seu nome é Mara, então... Já descobri. É porque tem vezes que vocês colocam outros nomes, né? Porque tem vezes que o Instagram já tem esse nome... Não tem mais esse nome disponível, aí não dá pra entender qual é o nome de vocês. Então é Mara, já sei que é Mara. Então a gente tá trazendo esses temas de base para que vocês comecem o ano com essas informações de como se organizar, do que fazer, de como se direcionar, tá? Eu tô sem óculos, então não tô enxergando nada direito, mas vamos embora. Como se organizar para fazer pão em casa? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse assunto é que fazer pão em casa não é uma coisa que toma tanto o seu tempo assim quanto você acha, tá? Então, se você é o tipo de pessoa que que no dia que você se separa para fazer pão, você perde o dia só nisso, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque o processo de fazer pão, principalmente pra gente que faz pão de fermentação natural, que é um processo mais longo, e longo é o melhor processo que você pode fazer por conta dos benefícios de longa fermentação que a gente tem, apesar de ser um processo longo, não é um processo... né, que eu ia falar, não é um processo demorado. É um processo demorado, mas é um processo que não toma tanto nosso tempo. O tempo que a gente diz que é longo é o tempo que a massa precisa, não o tempo que você precisa. Porque se você for parar para pensar, a gente tem algumas etapas, né, de produção da massa bem definidas, por mais que algumas pessoas usem métodos diferentes de produção de uma massa. As etapas quais são? Mistura, depois você faz as dobras, depois modelagem, fermentação e assamento. Então, as etapas onde você manipula a sua massa, no momento da mistura, no momento das dobras, esses passos, né, essas etapas não levam tanto tempo assim. Ou pelo menos não deveriam levar, porque até o excesso de manipulação não é legal. Então, o que falta quando você não está conseguindo fazer pão, quando isso está tomando muito do seu tempo, quando você não está conseguindo encaixar isso na sua rotina, é simplesmente se organizar para que você consiga fazer isso. Porque se você se organizar,
vai ser pouco tempo que você vai gastar com isso. São intervalos onde você vai ter que ir lá manipular sua massa durante 5 minutinhos no máximo, fazer uma dobra, fazer uma mistura, agregar algum ingrediente e depois você vai continuar fazendo seus outros afazeres. Então, se organizando para fazer pão, você consegue fazer isso de uma forma muito tranquila, tá? Não precisa responder agora, se estiver fora do tema. Tá, Gisele, depois me chama no privado que a gente fala, tá? Primeira coisa, tá? Existem algumas coisas que você precisa fazer para poder se organizar para fazer pão e para que isso não leve muito, não tome muito o seu tempo. Primeira coisa, cuidar do seu fermento. Então, primeiro, se você não cuida do seu fermento, isso vai prejudicar a sua fermentação e aí isso vai prejudicar o seu processo de uma forma completa, porque a fermentação é super importante. Então, um dos motivos de você ter que sempre cuidar do seu fermento é por conta da fermentação. Mas por conta também dessa questão de se organizar para fazer o pão. Porque se você deixa o seu fermento sempre muito fraco, sem alimentação semanal, o que vai acontecer? Quando você for pensar em fazer pão, o seu fermento vai estar tão fraco, tão fraco, tão fraco, que você vai precisar fazer muitas alimentações seguidas para conseguir fazer o seu pão. E além disso, o tempo entre cada alimentação vai ser muito longo, porque ele vai estar fraco. Então ele vai demorar para consumir aquele alimento, ele vai demorar para crescer, ele não vai ter aquela força toda. Então isso definitivamente vai tomar muito seu tempo. Então se você precisaria fazer 2 ou 3 alimentações seguidas e o intervalo entre elas seria de 5 horas, né? E você poderia começar a alimentar seu fermento no dia anterior. Quando você tem um fermento muito fraco, você vai ter que fazer isso no começo da sua semana para tentar fazer uma boa massa, um bom pão lá na quinta-feira, porque provavelmente vai demorar muito, principalmente se você mora em um local frio. Então, cuidar do seu fermento vai ser a primeira coisa. O que seria cuidar do seu fermento? Alimentações semanais. Então, se você não está usando o seu fermento para fazer pão no momento, se você não tem intenção de fazer pão naquela semana, independente disso, é importante que você faça uma alimentação no seu fermento. Exatamente por conta dessa questão de manter ele sempre ativo, ele sempre ali com atividade, para que quando você resolva fazer pão, você não tenha que gastar muito tempo só fortalecendo ele. Então, essa é a primeira questão. Manter o seu fermento sempre com alimentações periódicas. Pelo menos uma vez na semana é legal. E aí, essa alimentação, lembrando, fiz a alimentação no meu fermento, espero ele dobrar de tamanho e coloco ele na geladeira, tá? Oi, Thalita, tudo bem? É normal o fermento demorar para crescer? É exatamente isso que eu tô falando aqui pra vocês. Se o seu fermento estiver muito fraco, ele vai demorar muito para crescer. Mas o tempo médio aí de crescimento do fermento é de 4 a 6 horas, ele dobrando de tamanho nesse tempo, é um fermento que tá ok, tá? Lembrando que dúvidas é sempre melhor mandar aqui nessa caixinha, porque eu consigo ver depois no final e responder com mais calma, tá? Mas aí eu vou focar em passar o conteúdo pra gente não ficar interrompendo toda hora a linha de pensamento e vocês não conseguirem pegar o contexto completo. Mas se forem tendo dúvidas, manda aqui nesse ponto de interrogação, que fica mais fácil para eu ver no final, ok? Então, primeira coisa, cuidar do seu fermento, alimentações semanais, pelo menos uma alimentação na semana, beleza? Para que você mantenha ele sempre ativo. Só que fazendo uma alimentação na semana, o seu fermento não vai estar forte e bom para fazer pão. É pouquíssimo provável que isso aconteça. Eu posso afirmar com certeza que ele não vai estar bom. Então, o que você vai fazer? Quando você for fazer seu pão, você vai ter que pensar primeiro no seu fermento. Então você não se programa para fazer pão, você fala, tá, vou fazer pão amanhã. Se você tá hoje pensando em fazer pão amanhã, você não vai conseguir fazer pão amanhã, porque você tem que fortalecer primeiro o seu fermento. Então você tem que se organizar, saber qual dia da semana você vai ter que fazer seu pão e aí pensar no fortalecimento do seu fermento. E a partir de quanto tempo você vai demorar para fortalecer o seu fermento, você pensa em quando você vai fazer sua massa. Porque essa é a grande questão da fermentação natural, né? A gente ainda tem o fermento para ver antes de pensar na massa em si. Então aí o que você vai fazer? Você vai ter que calcular mais ou menos quantas alimentações que você tem que fazer no seu fermento antes de fazer o seu pão. Eu normalmente faço de 2 a 3 alimentações no meu fermento. Meu fermento tá fraquinho porque eu tô falando aqui pra vocês que tem que alimentar uma vez na semana, mas eu acho que meu fermento tá um pouquinho mais de uma semana sem alimentação. Deve estar uns 8 dias, mais ou menos, 8, 9 dias. Então talvez eu tenha que fazer 3 ou 4 alimentações para manter ele forte.
Mas eu sei disso porque eu tô prestando atenção no meu fermento. Eu sei que ele tá bastante tempo sem alimentação. Então eu penso, tá, ele tá fraco, então vou ter que fazer algumas alimentações seguidas, provavelmente mais de 3. Então eu penso em fazer uma produção grande para a aula presencial que eu vou ter no sábado, na sexta-feira. Hoje é terça. Eu sei que meu fermento tá fraco, eu quero um fermento muito forte, porque eu quero ter pães legais para a aula, né? Então eu vou começar a fortalecer meu fermento hoje. Tem necessidade de eu começar a fortalecer meu fermento hoje? Não, eu poderia começar a fortalecer ele na quarta noite, passar a quinta alimentando ele para conseguir fazer um pão legal na sexta de manhã, tá? Mas, como eu quero um fermento bem ativo, como eu quero ele bem bonitão, eu quero dar uma boa renovada nele, eu vou começar a fazer isso hoje. Então, eu tô pensando com antecedência, é isso que você tem que fazer, tá? E aí, se caso eu comece a alimentar ele hoje, eu vejo que amanhã, no final do dia de amanhã, com algumas alimentações seguidas, ele já tá bem forte, bom pra mim, eu boto ele na minha geladeira e só volto a alimentar ele quando eu realmente for fazer minha massa. Entende? Então, sempre comece pensando pela alimentação do seu fermento. Se programe pela alimentação do seu fermento. E por quantas vezes você vai ter que precisar fazer isso e o quão forte ou quão fraco ele tá bom? Normalmente, se você começar a fazer a alimentação do seu fermento no dia anterior, é suficiente. Mas tudo vai depender dessas coisas que eu falei, tá? Segundo ponto, você já pensou no seu fermento? Outra coisa que é importante falar sobre fermento. Se você for uma pessoa que se enrola muito nas quantidades de alimentação, se você acaba se perdendo muito, é legal você anotar já as quantidades que você quer alimentar, tá? Para que você não acabe alimentando muito fermento, ou para que você também acabe não fazendo uma quantidade de fermento suficiente para você fazer a sua massa, tá? Então anote lá, na primeira alimentação eu vou usar 10 gramas de isca, dobro de água, dobro de farinha. Na segunda alimentação eu preciso fazer essa quantidade para que na terceira alimentação eu consiga lá a quantidade que eu quero, tá? Se você quiser já anotar isso na parte de alimentação do fermento, vai te ajudar bastante. Então eu aconselho quem está começando sempre anotar as alimentações do fermento para não se perder e não acabar fazendo fermento demais. Porque é raro o pessoal fazer fermento de menos. Na maioria das vezes o que acontece é que a pessoa fica com medo de fazer de menos e faz uma quantidade muito grande. E o negócio do fermento é que a gente consegue aumentar ele muito. Porque se eu uso 10 gramas de fermento, de isca, eu alimento ele, eu tenho 50 gramas de fermento no final. Isso na proporção 1:2. Se for na proporção 1:3, uma quantidade maior ainda, tá? Então, é legal você anotar essas quantidades para se organizar e depois não ficar com muito fermento, esse tipo de coisa, tá? Depois do fermento, o que você vai pensar? Você tem que pensar já no seu método e aí a gente parte para a massa, tá? Tem meu fermento forte, tem meu fermento bonitão. O que eu tenho que pensar agora? Na sua massa. E aí, o que é importante para que você não fique gastando muito tempo durante o seu processo? Porque o que eu acho que o pessoal acaba gastando muito tempo? Pensando. Pensando no processo, na dúvida do que fazer, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, qual é o próximo, eu devo fazer, qual é o próximo passo, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, eu faço uma dobra, eu faço outra dobra, eu faço esse tipo de modelagem, eu faço aquilo. Isso é falta de um processo e um método definido. Então vocês acabam gastando muito tempo durante o processo porque não tem organização e a falta desse método e desse processo definido. Então durante o processo você tem que ficar gastando muito tempo pensando no que você vai fazer em seguida. Quando você tem um método e um processo definido, você não precisa gastar esse tempo pensando em qual é o próximo passo. Porque você já sabe. Você sabe que tem autólise, adição de sal, primeira, segunda, terceira dobra. E depois você tem ali a sua fermentação a frio. Modelagem, né? E depois você tem a sua fermentação a frio. Você já sabe qual é cada passo que você tem que dar. Então é menos uma coisa para você pensar. Se você está fazendo lá o seu pão, você está trabalhando em home office, por exemplo, você sai de lá, faz uma dobra, volta para fazer o seu trabalho. Você confere ali, né, a fermentação da sua massa e volta para fazer o que você estava fazendo. E você já sabe que no próximo passo é a modelagem ou é mais uma dobra. Então você já ter esse método, esse processo definido é super importante para que você não tome, né, para que o pão não tome todo o seu tempo naquele dia, tá? Então tenha isso, tenha esse processo, tenha esse método definido. Outra coisa que vocês têm que pensar antes de fato começar a sua massa, tá? Terceira coisa, tenha já a ficha técnica e a receita toda calculada direitinho, tá? Então, não existe isso de coisa a olho na fermentação natural quando você vai fazer pão.
Não existe. Tinha lá na padaria, a gente recebia algumas vezes algumas visitas do pessoal. E aí tinha um cara lá que tava falando sobre a massa dele. Ele não era brasileiro, ele era de algum outro país, não me lembro qual país era. E aí ele falou que botava sal a gosto nos pães dele. Então, às vezes, os pães dele saíam salgados, às vezes os pães dele não cresciam por conta do excesso de sal, e que o negócio era sal a gosto, que ele usava sal a gosto nos pães dele. Isso em panificação, principalmente fermentação natural. Panificação de uma forma geral, isso não existe. Não existe sal a gosto, não existe água no olho. Não existe água no olho, gente, não existe. Ai, mas eu tô vendo aqui como é que minha massa tá absorvendo essa água, por isso eu tô botando no olho. Não existe água no olho. Tá, saí e voltei. Agora vai, gente, pelo amor de Deus. Ou não ainda. Se não foi, eu já nem sei mais. Ah, maravilha. Maravilha, maravilha. É porque eu não queria desligar aquela, porque agora pra botar no YouTube eu vou ter um trabalho maior ainda. Mas vamos embora. Qual parte que eu tava? Tava falando sobre receita. Receita definida, né? Tá, então simbora. Vamos continuar nessa parte. Então eu tava falando sobre ter uma receita já definida. E aí o que você vai fazer? Antes de começar a sua massa, você já vai ter todas essas quantidades definidas. Eu sempre falo pro pessoal, trabalhar com porcentagem. Boa noite, Cristiane, tudo bem? Sempre trabalhar com porcentagem, tá? Isso é exatamente o que eu tava falando. Nada no olho, sempre ter os ingredientes definidos. E se vocês conseguirem trabalhar com porcentagem, é melhor, tá? Porque vocês têm uma noção maior do que tá acontecendo ali com a sua massa. Então, sempre prefiram trabalhar com porcentagem, ok? Tendo já o seu método definido, você já sabe qual método você segue, você tem uma linha de raciocínio ali, um processo que você gosta de trabalhar, você já tem ele definido, você anotou ali todas as quantidades da sua receita, qual é o próximo passo que você vai dar? Você vai já deixar todo o passo a passo anotado. Porque por mais que você tenha um método definido e um processo definido, tem vezes que dependendo do tipo de massa que você está fazendo, isso varia. Então, se eu for fazer um pão de sementes e eu for fazer um pão de calabresa, o método que eu uso é o mesmo. Mas no pão de sementes, o momento de adição das sementes é em outro momento, diferente de um pão de calabresa. Entende? Então, na ficha técnica, né, que eu chamo, né? Que o pessoal fala receita, ficha técnica, é tudo a mesma coisa. Mas na ficha técnica que eu tenho pro pão de sementes, quando eu estiver lá escrevendo lá todo passo a passo, eu já vou colocar as coisas específicas daquela massa. Por isso que é importante você escrever o passo a passo todo bonitinho, independente de você já ter o método definido ou não. Então você vai colocar lá quantas dobras você vai fazer, momento de adição das sementes, qual tipo de modelagem você vai fazer, se você quiser já escrever aquilo também pode ser, se você vai fazer pré-modelagem ou não. Por mais que conforme a massa for evoluindo, você for vendo que talvez não precise de pré-modelagem, ou que talvez uma dobra a mais seja necessária, ou uma dobra a menos seja necessário você não fazer, então você pode mudar. Mas é sempre legal você ter já todas essas coisas definidas no papel. Porque como eu falei, isso tira mais uma preocupação da sua cabeça. Então você não vai ter que ficar pensando naquilo no próximo passo toda hora. Você já sabe qual é o próximo passo, você apenas vai ver se aquele próximo passo é de fato necessário ou não. Beleza? Tendo tudo isso definido. E aí que você tem o seu fermento pronto, forte, já alimentado com antecedência, ativo para você fazer sua massa. Você tem a sua receita toda anotada, todas as quantidades que você vai usar, você já sabe qual quantidade de cada coisa você vai usar, você tem todo o seu passo a passo escrito ali. Então o seu processo ele vai ser muito mais fácil, porque você já tem todo o seu guia. E qual o último passo que você tem que dar para que você consiga seguir tudo aquilo bonitinho e para que você consiga ter um bom resultado? Porque apesar de você ter todo o passo a passo ali definido, é muito importante que você tenha atenção ao seu processo. Então, eu falar pra você que não vai tomar tanto seu tempo, que você tem que se organizar, que você tem que ter o passo a passo escrito lá, não quer dizer que você não vai ter que observar a sua massa, que você não vai ter que ter atenção ao que você tá fazendo. Você vai ter que ter.
Só que você não vai precisar. A atenção que você tem é no momento que você está fazendo. Você saiu dali, você foi fazer outra coisa. Sua cabeça não precisa ficar o tempo inteiro naquilo se você não estiver manipulando a massa. Entende? E ter esse processo todo definido te ajuda nisso, tá? Ah, isso a Carolina falou. Uso sempre porcentagem de padeiro, mas meu erro é que não anoto nada. Às vezes quero repetir um pão que gostei e não lembro dos blends. Exatamente. É isso que acontece. Então, se você fez uma receita que deu muito certo, você não faz a mínima ideia de como você vai repetir aquele bom resultado. E se você fez uma receita que deu totalmente errado, a probabilidade de você cometer o mesmo erro mais uma vez é muito grande, porque você não sabe o que você fez. Então, você vai ficar sempre batendo cabeça naquela mesma coisa. Então, é muito importante você anotar o que você está fazendo. E aí, depois que você já deixou tudo previamente anotado, previamente definido, o que você vai fazer durante o seu processo? Tudo com o objetivo de facilitar e também te guiar numa próxima vez. Você vai anotar os detalhes sobre o seu processo. Então, você fez lá a sua mistura, fez lá a sua autólise. Você vai escrever ao lado a temperatura que estava, você vai escrever ao lado o horário, tá? Porque aí, depois que passar os 30 minutos da autólise, ou o tempo que você quiser deixar a sua autólise, dependendo de qual autólise você está usando, você vai conseguir olhar lá a temperatura que estava anteriormente. E essa questão da temperatura, essa questão do tempo, né, do horário que você estava fazendo, são coisas que vão ser importantes lá no seu resultado final. E até durante o seu processo também. Então, se você está vendo que o seu glúten não está indo muito bem, você pode ver que talvez seja a temperatura que você deixou aquela massa. Tudo isso são coisas que vão facilitando você a entender por que o seu processo está dando tão certo ou porque o seu processo está dando tão errado e corrigir isso com uma maior facilidade, tá? Então, você vai anotar tudo isso. Você passou lá para o momento de dobras. Que horas foi essa dobra? Qual temperatura estava essa dobra? Além disso, se você quiser também anotar como é que estava a sua massa, minha massa estava de tal jeito, de não sei que jeito, o tipo de dobra que você estava anotando, é legal, tá bom? Porque aí você tem tudo isso como referência para você fazer depois aquilo novamente e para você também se guiar depois que você voltou. Então, se você fez uma dobra, você saiu, fez outra coisa, quando você volta, você dá uma olhada no seu processo e você se relembra o que você estava fazendo. Boa noite, Paula, tudo bem? Você relembra o que você estava fazendo e você continua daquele ponto. Entende? Eles estão falando pra caramba aqui, não tô entendendo nada. Deixa eu ler aqui. Ah, tá. Tá, isso, não esquecer a farinha que usou, não esquecer o que você estava fazendo ali, que fez com que o seu processo desse tanto certo. E se relembrar também de que ponto você parou, o que você estava fazendo naquele momento, porque a gente esquece. Eu, por exemplo, esqueço tudo. Eu perco a minha linha de raciocínio, eu não sei o que eu estava fazendo antes, eu vou fazer uma coisa, já não sei mais o que era pra fazer. Então, anotar, eu sou uma pessoa que anota absolutamente tudo. E depois eu não vejo nada que eu anotei. Mas, pra fazer pão, funciona. Porque eu tô ali no processo e me ajuda bastante. Pra outras coisas da vida nem tanto. Mas pra fazer pão ajuda. Ajuda a me organizar, eu me guiar e conseguir repetir aquilo que eu fiz da última vez. Beleza? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem... Perdi a outra live, depois vou ter que juntar tudo. Estão conseguindo entender, gente? Alguma dúvida? Então, basicamente, o que eu tô falando pra você aqui, nessa aula de hoje, é organização. Comece pelo seu fermento, depois passe pra sua receita, entenda o método e o processo que você vai anotar, anote esse passo a passo. Eu sempre falo lá com os meus alunos, tenha a sua ficha técnica. Então, eu dou uma receita definida, mas eu também dou uma receita em branco para eles imprimirem se quiserem, para colocar lá as quantidades que eles vão usar, porque cada receita é uma receita para uma pessoa. Cada pessoa vai ter ali a quantidade ideal de água para colocar, de sal para colocar, dependendo do ingrediente que vai usar. Então é importante você ter tudo isso definido. E durante o seu processo você vai ter muito mais facilidade. Vai evitar que você tenha que toda hora ficar pensando. Isso cansa a gente, tá?
Lúcia, o ideal é 20 ou 30% de levain. Gente, antes de eu responder isso aqui, se vocês têm alguma pergunta, me manda aí pra eu poder responder. Caso contrário, a gente já tá partindo pro final da live, tá? O ideal é 20% ou 30% de levain? Entre 20% e 30%. O ideal, eu não posso falar qual é o ideal pra você, porque é específico seu. Então, só você vai poder saber, dependendo do tipo de farinha que você está usando, dependendo do ambiente que você tem, da temperatura que você tem, tá? Então, entre 20% e 30% é o que a gente normalmente usa. E aí, entre 20% e 30%, qual a porcentagem você vai escolher? Você vai ter que avaliar aí como é que tá o seu ambiente, como é que tá a sua massa, tá? Preciso melhorar a organização. A gente faz pão em casa, não vende, acaba relaxando. E é mais pra melhorar o seu processo mesmo, não é nada... É porque quando eu falo de organização, quando eu falo de estudo, quando eu falo sobre essas coisas, nem todo mundo se interessa porque acha que é uma coisa só pra quem vende, é só pra quem quer uma coisa... Sendo que, na verdade, tudo isso é pra facilitar a sua vida. Quando você estuda, isso diminui o estresse no momento que você tá fazendo, porque você entende o que você tá fazendo. Quando você anota, você tem uma facilidade durante o processo, isso também tira sua ansiedade durante o processo, você pode aproveitar melhor ali o processo, você pode se dedicar a fazer aquela etapa, aquele passo que você está fazendo de forma correta. Porque você já sabe, você já tem na sua cabeça o guia que você vai seguir, o caminho que você tem que seguir. Então, aquele passo específico, você pode simplesmente parar e se dedicar a fazer ele de forma correta. E tudo isso vai fazer com que o seu processo seja muito mais tranquilo. Você pode explicar como fazer o levain? Sandra, a gente vai falar sobre isso na jornada ao começo do pão artesanal, que vai ser na semana que vem, tá? O link para inscrição tá na minha bio. Aí você clica lá, se inscreve e entra no nosso grupo privado do WhatsApp, que a gente vai ficar mandando todos os detalhes lá. Por enquanto eu não tô mandando nada nos grupos porque não tem necessidade. A jornada ainda não começou. O objetivo também não é ficar enchendo o saco de ninguém no WhatsApp, é realmente só pra avisar quando as aulas forem liberadas, tá? Então lá na jornada eu vou explicar, eu vou falar sobre criação do fermento e vou falar sobre esses passos também pra fazer o pão. A gente vai falar de uma forma bem completa sobre tudo e vamos dar uma aula bem introdutória também sobre fermentação natural, sobre longa fermentação. Vai ser bem legal, tá? A gente vai falar sobre isso lá. Tem que praticar muito, tem que. Método é tudo, certeza, com certeza. Por enquanto eu só faço pão para consumo próprio para presentear. Sim, e isso... Acho que muita gente faz assim, acho que a maioria que tá aqui não é para venda. Acho que a maioria é para consumo próprio, para presentear as outras pessoas. Mas independente disso, é sempre bom a gente ter essa organização para exatamente não tomar muito nosso tempo. Então, quando eu falo de longa fermentação, o pessoal já acha que realmente vai levar um dia inteiro fazendo pão. Sendo que o tempo, gente, essa longa fermentação, esse longo tempo é pra massa, não é pra você. Porque você não precisa ficar um longo tempo ali naquela massa ali. Não, longo tempo é longo tempo de fermentação da massa. Você não. Você vai fazer ali os passos de forma correta. Não é rápido, não vou falar que é rápido, né? É um processo que demora um pouquinho mais do que o normal. Mas o que você vai ter que fazer são momentos específicos. Não precisa levar um dia inteiro fazendo isso, ok? Então acho que é isso, né, gente? Temos mais dúvidas? Se tiver, vai mandando aí que eu vou esclarecendo. Senão a gente finaliza por aqui. O objetivo dessa live não é ser uma live muito longa, de enrolação. Vocês sabem que eu passo logo o conteúdo que eu tenho que passar, pra não tomar muito tempo de vocês também. Tem receita para panificadora caseira? Receita de quê? Receita de pão? No meu feed até tem algumas, mas eu não costumo passar muita receita não. Às vezes eu passo no feed, nos stories, mas é bem raro também. Mas qual o seu objetivo? Não depende de muita coisa. Ótima live, muito obrigada, gente. Essa live vai ficar salva no YouTube junto com as outras, tá? E aí, eu só vou demorar um pouquinho mais pra disponibilizar lá, porque eu tenho que juntar com a anterior. Eu nem sei se a anterior salvou. Eu tenho que ver se o Instagram salvou ela ou não. Porque senão só vai ter metade. E aí, se tiver essa metade, eu nem vou botar lá, porque vai ficar uma coisa muito perdida. Tá? Então, vou ver aqui como é que eu vou fazer pra poder salvar essa live. A Clara ficar me ligando, atrapalhou tudo.
Queria saber qual o melhor forno para custo. Patrícia, me chama lá no privado pra gente conversar. Mas uma coisa muito importante. Se você tá trabalhando com uma panificadora, imagino que seja uma maceira, né? Que é aquele... É como se fosse uma batedeira grande específica para fazer pão. Se é isso que você quer, e se você está tendo dificuldade com isso, você não precisa de uma receita. Você precisa de um método de batimento específico para maceiras. Então, o que você procura não é receita, porque você pode usar a mesma receita que eu uso na minha mão para fazer. Você pode usar as quantidades, tá? Que eu tô falando. As porcentagens. Você pode usar essa mesma porcentagem fazendo numa maceira. Só que o que vai variar é o método. Então, o que você busca é um método, tá? Vou finalizar por aqui, gente. E é por isso mesmo que eu deixo salva, porque eu sei que nem todo mundo consegue assistir ao vivo, isso faz com que outras pessoas consigam assistir depois, tá? Grande beijo, gente, boa noite. Fico muito feliz que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever na jornada do Começo do Pão Artesanal, principalmente quem tá com essas dúvidas de fermentação, o que é fermentação natural, tá com dificuldade para se localizar, sobre essa questão de receita, não entende a diferença de receita para método, para processo, dúvidas sobre fermento, criação de fermento e o fermento em si, se inscreva na jornada, porque é a melhor forma de eu conseguir ensinar vocês é dando uma aula. Pelos stories, pelo feed, é tudo muito quebradinho, tá? Então lá a gente vai conseguir falar de uma forma mais completa, ter um raciocínio mais completo. Então não se esqueçam de se inscrever, o link tá lá na minha bio, tá? Um grande beijo e boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Mara, boa noite todo mundo.